Quer saber como deixar o Pandas até 100 vezes mais rápido? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje a gente vai estar falando sobre o Pandas, essa biblioteca muito importante na área de análise de dados. Se você não sabe que biblioteca é essa, primeira vez que você está aqui no canal, preste atenção que ela é muito legal. Como eu disse, ela é muito utilizada na área de análise de dados e ela vem sofrendo aí nos últimos anos várias atualizações que foram muito importantes. Por exemplo, ela pode utilizar agora o PyArrow. Esse projeto, né, do Apache Arrow permite que ele tenha um desempenho muito bom utilizando memória no formato colunar. Isso aí ajuda muito na escrita, né, e na leitura de dados, que melhora significativamente essa velocidade dele de escrever e ler os dados. E agora também temos a biblioteca QGF. O que é isso? Ela faz parte do ecossistema Rapids da NVIDIA, da placa de vídeo mesmo. E o que acontece? Essa biblioteca também foi escrita em Python e você consegue utilizar o Pandas para poder fazer o quê? Processamento de dados, lendo diretamente as informações na GPU. Isso torna o desempenho absurdamente mais rápido e é isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos para o código. Fala pessoal, beleza? Então a gente está aqui agora dentro do nosso Google Colab. E aqui que a gente vai ver como é que essa parte do Pandas QGF vai funcionar, beleza? Primeira coisa de tudo, a gente vai ter que fazer o seguinte. Geralmente, quando a gente está utilizando aqui o Colab, a gente está utilizando ele, utilizando o quê? As CPUs aqui dentro do colaboratório. Mas nesse caso, como a gente vai testar aqui o GPU, a gente vai ter que mudar o nosso ambiente de execução. Como a gente faz isso? A gente vem aqui em ambiente de execução, alterar tipo de ambiente de execução, e tá vendo? Ele está utilizando o Python 3, mas ele está utilizando CPU, e a gente não quer, a gente quer utilizar o quê? A GPU, então a gente vai colocar T4 GPU e vai salvar. E aí ele vai se conectar aqui, ó, com o T4, tá? Que é a nossa GPU aqui. Está se conectando. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Beleza, a T4 está aqui, show de bola. Então vamos lá. Vamos ver agora como é que está aqui, se realmente a gente está executando algum tipo de GPU da NVIDIA. Como? A gente vai fazer isso com o seguinte comando, ó. NVIDIA -SMI, executa, e ele vai ter que trazer algum tipo de informação. Beleza, então está dizendo aqui a quantidade de memória, o que ele está utilizando, então nós realmente estamos utilizando aqui sim, tá? Um driver aqui da NVIDIA. Show de bola. Próximo passo a gente vai ter que fazer, vamos ter que instalar aqui a biblioteca do QGF. Então, vou copiar aqui o comando, é o pip install QGF Q11 e extra index para a gente pegar lá do site aqui, ó, do PyPy da NVIDIA, beleza? Manda executar. Provavelmente no finalzinho ele vai dar alguns errinhos, mas isso não tem problema não, tá? Ele não vai atrapalhar em nada não. Ele vai já instalar tudo que a gente vai precisar e vai funcionar de boa. Se esse errinho acontecer com você, pode passar batido que tá tranquilo. Deixa ele acabar agora de instalar aqui tudo aqui que a gente precisa. Beleza, instalou. Esse errinho aqui, não tem problema não. Vamos seguir em frente, tá? Próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai importar aqui agora, né, a biblioteca que a gente está trabalhando. Então vamos dar um import QGF. Executa. Beleza, importamos e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar para o nosso exemplo aqui, a gente vai trazer algumas informações de um banco de dados Parquet, né? Na verdade um arquivo Parquet com bastante informação. Essas informações são das multas, né? São violações de trânsito do estado de Nova York, se eu não me engano, de 2022. Vou colocar aqui o link e vou deixar também nas descrições, tá? Estou dando um wget, ele vai trazer essas informações aqui para a gente, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a usar o Pandas para verificar alguns dados, tá bom? Eu vou estar copiando aqui para não deixar o vídeo muito chato, muito grande para vocês. Mas eu vou explicando exatamente o que eu estou fazendo aqui em cada um dos comandos. Beleza, então o que eu vou fazer aqui agora? No primeiro momento eu vou utilizar o Pandas, na biblioteca que a gente conhece, e a gente vai fazer algumas medições para ver quanto tempo ele está levando. Vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um import pandas as pd, e aqui eu vou fazer df vai ser igual, deixa eu copiar que fica mais rápido, que eu vou ter que trazer algumas colunas aqui. Então eu estou trazendo algumas colunas aqui, ó, diretamente do nosso arquivo, está dando um read Parquet. Muitas vezes a gente faz um read CSV, mas nesse caso aqui eu estou lendo um arquivo Parquet. O nome do arquivo é esse cara aqui, New York Parking Violations 2022.parquet. E eu vou trazer essas informações aqui. Vamos dar uma olhada também como é que está o nosso data frame. Vai ser df.sample com umas 10 linhas aqui. Então vamos executar esse cara aqui e vamos ver como é que isso aqui vai ficar para a gente. Beleza, essas aqui são as informações então, tá vendo?
o registro, a violação, o tipo do veículo, a data que foi feita a violação, tá bom? Show de bola. Então agora a gente pode tentar fazer algumas análises aqui e responder algumas perguntas. Por exemplo, então vou botar aqui ó, a pergunta aqui, ó, qual é a violação de estacionamento mais comumente cometida por veículos aqui nos Estados Unidos? Então agora eu vou colar aqui o código para ser mais rápido, mas eu vou explicar o que eu estou fazendo. Primeira coisa, eu coloquei o nosso data frame aqui entre parênteses e estou utilizando a dot notation. Por quê? Porque eu estou já colocando vários comandos um atrás do outro. A gente pode fazer isso sem problema nenhum. Ou a gente também poderia fazer o quê? Cada comandinho separado. Achei melhor fazer assim só para mostrar um jeito diferente da gente poder estar trabalhando, beleza? Então o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui no meu DF, estou pegando registration state e violation description. Estou pegando esse cara aqui, ó, registration e violation. E depois eu estou fazendo um value count, né? E está fazendo a contagem aqui dos valores, agrupando pelo registration, head igual a 1. O que quer dizer? Já que ele vai agrupar, vai ter vários registros, né? Mas eu só quero o primeiro, porque eu quero saber a violação mais comumente cometida, né? A que mais acontece, só que dividida aqui pelo state registration, tá bom? Né? Então eu vou pegar o primeiro de cada um aqui. Depois estou dando um sort index, por quê? Porque ele vai fazer esse ranqueamento pelo index e depois eu estou dando um reset index. Por quê? Porque ele vai trazer índices diferentes para cada um desses states, mas depois eu dou um reset, ele vai colocar exatamente ele como 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vocês vão ver como é que vai ficar. Vou executar aqui. E tá aqui, ó. Então peguei, ó, pelo registration state, violation, e aqui o que ele faz? Ó, esse state aqui 99, a mais comumente violação aqui, né, que acontece mais, aconteceu 835 vezes, foi essa aqui, ó, missing display plate. Provavelmente deve ser alguma coisa relativa à placa, talvez, não sei. E depois, dentro do registration state AB, essa no standing. No AK, é esse cara aqui, 125, tá vendo? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Peguei esses dois caras aqui, eu estou dando esse value count para trazer essas informações aqui de cada um deles, agrupando pelo registration e pegando o head 1. Então, pegou realmente a primeira ocorrência, tá? Esse sort index é para sortear o index de cada um deles, depois eu estou dando um reset e ele agora fica certinho, ó, 0, 1, 2, 3 e vai até lá o final. Temos aqui 64 linhas porque começou no 0, se não tivesse começado no 0 seria um 65. Show? Agora, por exemplo, a gente pode fazer uma outra pergunta aqui que seria assim, ó, qual é o tipo de carroceria, né? Ou é o tipo do carro, né? Que é mais frequentemente envolvidos em infrações aqui de estacionamento ou de trânsito. Mais uma vez, a gente vai estar utilizando esse mesmo tipo de dot notation e estou fazendo o quê? Estou pegando meu data frame, fazendo um agrupamento pelo vehicle body type, fazendo uma agregação pelo sum numbers, fazendo um count nele. Estou renomeando esse sum numbers só para count. E estou dando sorte pelo esse count aqui. Vamos ver como é que vai ficar essas informações aqui para gente. Então tá aqui, ó, a gente está vendo aqui que o veículo que mais se envolve, né, em problemas aí de trânsito é esse sub-N. Eu não sei realmente que veículo é esse, depois é o 4DS, uma van, entendeu? O PIC deve ser de picape e aí assim por diante. Legal. Vamos ver aqui como é que a gente enxerga, né, essas infrações de trânsito durante a semana. Vamos ver aqui quais são os dias que mais acontece. Eu suponho que durante a semana que deve ter muito mais carro na rua, né? Vamos ver como é que isso aqui se comporta. Vou colocar aqui e estou colocando aqui, ó, dentro de um dicionário, né, weekday names para Monday, Tuesday, Wednesday, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí o que eu estou fazendo? Estou criando esse dentro do DF o issue date para a gente saber, né, a data e o issue weekend para a gente saber o dia da semana aqui. Estou agrupando esse issue weekend pelo summons number, fazendo um count e depois sorteando. Se eu executar esse cara aqui, executo. E tá aqui. Então, ó, domingo, essa galera aqui. Sábado, depois de segunda, quarta, sexta. Então a gente vê que onde mais acontece é na quinta-feira, né? Depois na sexta, depois na terça, onde menos acontece domingo, obviamente menos pessoas na rua no domingo com o carro, né? Então já era meio que de se esperar isso aí, tá bom? Agora eu vou pegar isso aqui, já eu poderia ter feito, né? Dei mole, mas vamos lá. Eu vou pegar esses códigos que a gente rodou aqui e vou fazer o quê? Eu vou
rodar eles novamente, mas com esse cara aqui, que é o percent time, para ele medir exatamente o tempo que ele está demorando para executar cada um deles. Então, vou copiar aqui, código, executo, e o terceiro vou fazer novamente. Vamos ver quanto tempo ele está levando para executar cada um deles. Então, o nosso primeiro aqui levou 14 segundos, né, para fazer todo esse cálculo aqui. Esse aqui levou 2,64 segundos. E esse aqui levou 6 segundos. Agora, o que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai estar utilizando a biblioteca do Pandas QGF. Tá? Então, a gente vai executar novamente esses comandos aqui, que eles não mudam em nada, mas em vez de estar executando com Pandas, vamos estar utilizando com Pandas QGF. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu poderia vir aqui no ambiente de execução, mandar reiniciar a sessão e executar tudo de novo, ou simplesmente reiniciar a sessão e começar a executar daqui, mas eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse comando aqui. O que esse comando faz aqui? A partir desse pedacinho aqui, ele vai reiniciar, tá, a minha sessão. Então ele restartou todo mundo aqui, e agora a gente, explicitamente, ó, a sessão foi reiniciada. Vou fechar isso tudo aqui. E a partir daqui a gente vai agora fazer o quê? Vamos carregar o nosso QDF Pandas, executo, para ele poder importar, trazer informações, beleza. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai executar novamente esses comandos que a gente fez aqui em cima, com esse cara aqui, e vamos ver quanto tempo vai levar. Ó, 1,61 segundos sendo executado diretamente na GPU. Olha que louco, né, cara? Isso aqui a gente executou, primeiramente levou 14 segundos, e ele agora, utilizando a GPU, o QDF Pandas, só 1,61. Vamos ver o segundo comandinho que a gente tinha dado, ó, que é esse aqui, só para fazer esse agrupamento, 26 milésimos de segundo. Ele, no primeira vez estava demorando, se não me engano, 2 segundos. E esse último aqui, ó, o que a gente pode fazer? De novo aqui, vem aqui, executa. Vamos ver quanto tempo ele demorou lá no nosso 6,1 segundos. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar aqui utilizando o Pandas QGF. 211 milissegundos. Olha o absurdo de diferença que é utilizar a GPU para uma CPU. Ou seja, quando você carrega aqui o Pandas QGF, né, ele utiliza aí o nosso series ou os nossos data frames, né, eles são substituídos. Por quê? Eles são substituídos por objetos proxy, que eles mandam essa operação diretamente para o QGF, quando é possível, para ele poder executar. Tá? Mas o que exatamente são esses objetos proxy aqui? E um objeto proxy em programação, a gente pode dizer que ele é como um intermediário, né? Um substituto para outro objeto. Então ele controla o acesso a esse objeto. Então quer dizer que no Pandas nós temos as series e os data frames. Quando eu estou utilizando o Pandas QGF, ele utiliza esse proxy, que é como se fosse um series ou um data frame, mas não é. É um objeto totalmente utilizado para rodar dentro da GPU, e isso ajuda muito nessa parte do processamento, né? E, ou seja, é muito melhor, é muito mais rápido, dá para você trabalhar uma quantidade absurda de informação, porque você não vai estar jogando isso tudo na memória, vai estar jogando dentro do GPU, então você consegue fazer várias coisas aqui muito legais. Claro que nem tudo são flores, né? A gente sabe que nem todos os objetos do Pandas a gente consegue criar esse proxy, né? Porque lá da biblioteca está dizendo que isso não é feito. Por exemplo, se eu não me engano, eu estava vendo aqui alguns parâmetros, quando a gente, por exemplo, utiliza o parâmetro ax1, lembra quando a gente tem no Pandas querendo ver qual é a orientação, né? 0 ou 1, né? Se você pega linha ou coluna, por exemplo, de um count, você quer saber se você vai fazer a contagem por linha ou se você vai fazer a contagem por coluna. Então você usa aquele ax igual a 1, ax igual a 0, ele já não existe aqui dentro do Pandas QDF. Mas aí vai dar erro se executar? Não. O que ele faz? Ele simplesmente joga para o Pandas executar. Então, o legal disso é que essas operações que não são suportadas pelo Pandas QDF, ele joga para o Pandas sozinho executar. Vai ser mais lento, vai ser mais lento, mas ele vai conseguir executar. E aí você pode continuar usando
perfeitamente o Pandas, né, como sua biblioteca principal, e tudo que é possível executar na GPU, você executa, o que não for vai para a CPU e vai tornar o seu processo aqui muito mais rápido. Então é assim que você consegue deixar o seu programinha Pandas muito mais rápido, e eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nessa biblioteca, principalmente para quem trabalha com análise de dados. Bom, galera, foi isso aí. Queria mostrar isso aqui para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe aquele seu joinha bacana aqui pra gente, que ajuda muito, muito mesmo o nosso canal. E se você gostou, se inscreve aqui no canal se você gosta de tecnologia. Acompanha também a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que a gente faz muita coisa por lá também. Falou? Um abraço!